Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, sábado, dia 13 de julho, a última rodada do turno da segunda fase da Bezinha. O que é a Bezinha? A Bezinha do Campeonato Paulista é a última divisão. A gente tem a Série A1, Série A2, Série A3, Série A4 e a federação chama de segunda divisão sub-23, porque ela considera as 4 divisões a primeira e essa a segunda. Mas se você for ver, é a quinta divisão, A1, A2, A3, A4 e a Bzinha, que todo mundo chama, como sendo a quinta divisão, a última divisão do Campeonato Paulista. Chegamos à segunda fase com 12 clubes classificados, 3 grupos com 4 times, que jogam em turno e retorno dentro dos respectivos grupos. Terminou o turno, ou seja, os 3 primeiros jogos do turno. Agora a gente vai fazer os 3 jogos do retorno. Os 2 primeiros colocados de cada um dos 3 grupos, num total de 6, estão classificados. E mais 2 melhores terceiros colocados. 2 melhores terceiros. Os 2 primeiros de cada grupo e 2 melhores terceiros. Por exemplo, hoje, o Mauá com 5 é líder do grupo 4. Flamengo de Guarulhos com 4, segundo colocado. E o Tupã com 4, terceiro, seria um dos melhores terceiros colocados. Seria o primeiro melhor terceiro, estariam classificados. O Tanabi com 3 também estaria eliminado. Hoje, tá? Terminando o turno. No grupo 5, o Araçatuba com 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos, estaria classificado. São Carlos em segundo estaria classificado. E o Colorado Caieiras com 3 pontos estaria classificado, porque o Mantiqueira do outro grupo com 3 pontos também tem pior saldo de gols. Então o Colorado Caieiras estaria classificado. E o Mauaense com 3 pontos estaria eliminado. No grupo 6, a gente teria a Inter de Bebedouro, 100% também, 3 jogos, 3 vitórias, estaria classificado, e o Paulista de Jundiaí com 4 pontos seria classificado. Então hoje, terminando o turno, Mauá, Flamengo, Tupã, Araçatuba, São Carlos, Colorado Caieiras, Inter de Bebedouro e Paulista de Jundiaí seriam os 8 times classificados para as quartas de final, e aí nós vamos começar com os mata-matas, certo? Então, por hora é isso, mas claro, a gente tem mais 9 pontos em disputas, são mais 3 jogos do retorno e muita coisa pode acontecer. Percebam que até o Ecos, que tem 1 ponto só no grupo 6, ele pode chegar a 10 e pode se classificar pelo menos como um dos melhores terceiros colocados. Eu diria que o Araçatuba com 9 terminou o turno com 100%, Inter de Bebedouro com 9, um do grupo 5, outro do grupo 6, esses 2 fatalmente estarão classificados. Por que fatalmente? Você veja que hoje o melhor terceiro colocado, Tupã tem 4, Colorado Caieiras tem 3. Então se eles são 100%, a mesma coisa que eles fizeram, um vai ter 8, o outro vai ter 6. Os 2 já tem 9. Na matemática ainda não dá pra gente cravar, mas pela bola, pelo que a gente está acompanhando, pela força dos times, Araçatuba e Inter de Bebedouro com 9 pontos podem se considerar classificados. Mas muita coisa vai acontecer, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, convido vocês a fazerem a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, tem vídeos da Bezinha, tem vídeos da Copa Paulista, tem vídeos da Série B, da Série C e da Série D do Campeonato Brasileiro. Para quem curte, é só ir lá no playlist, tem da 1, tudo que aconteceu, todas as rodadas, da 2, da 3, da 4, tá tudo lá para você curtir e você se informar e ver quem são os melhores times, quem campeão, vice, terceiro colocado, o artilheiro, enfim, tá tudo lá para você. Faça sua inscrição no canal, ative o sininho, dê o seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar e a gente vai trocando aquela ideia que a gente faz sempre. Trocamos ideias no Twitter, no Instagram, Luiz Ademar JR, Luiz com Z, tá bom? Vamos começar então com o grupo 4, os resultados do grupo 4. Olha que para mim, né, pelo que estava acontecendo, uma tremenda zebra. O Tanabi, que tinha perdido as 2, no final do turno, jogando em casa, ganhou do Flamengo de Guarulhos por 1-0, gol do Bagé. Aliás, o Bagé faz bem, é o artilheiro do Tanabi, faz muitos gols lá. O Bagé fez 1-0 e o Tanabi venceu o Flamengo e entrou na briga de novo. Ele estava com 0 pontos, né? O Flamengo era o líder. Ele foi a 3, o Flamengo caiu para a segunda colocação com 4 e passou a ser a diferença de 1 ponto só para o Flamengo e de 2 para o Mauá. O Mauá, jogando em casa, começou fazendo 1-0 no Tupã, o gol do Arthur Santos,
O Tupã virou com o Gabriel Carvalho e com o Marcelo. E depois, no segundo tempo, já nos 40 do segundo tempo, o Matheus cobrando falta. Aliás, o Matheus, um dos artilheiros do campeonato, ele fez esse gol. Ele é o vice-artilheiro, tem 6. O Rodrigo do Mantiqueira e o Gustavo França do Araçatuba tem 7. Tá na briga ali. Então o Matheus meteu esse golaço de falta, empatou o jogo, entrou na briga pela artilharia e decretou 2-2. Decretando 2-2, o grupo ficou líder ao Mauá com 5. Flamengo, que era líder, caiu, perdeu do Tanabi para segundo com 4. O Tupã continuou na terceira colocação com os mesmos 4 do Flamengo, mas no saldo de gols o Flamengo está superior. E o Tanabi com 3, hoje, quando eu falei aquele esquema todo, hoje ele estaria eliminado, mas ele está 2 pontos do líder. Vencer a próxima rodada, de repente ele entra na zona de classificação. Então esse grupo está, olha, parelho. 5 Mauá, 4 Flamengo de Guarulhos, 4 Tupã e 3 Tanabi, que entrou definitivamente na briga e ficou muito emocionante esse grupo. No grupo 5 não temos isso, porque o Araçatuba ganhou todas, ganhou as 3 do turno. Jogando em casa, pegou o vice-líder São Carlos, time forte, time competitivo, e o Araçatuba, a gente lembra, né? O Araçatuba, ele vinha com o Guido Beltrão, teve um problema interno ali, o Araçatuba com grande campanha mandou embora. Veio o Vaguinho Santos, continuou com o mesmo ritmo alucinante. E agora 3 jogos, 3 vitórias. Venceu o São Carlos, cadê o do João Batista? Mas o São Carlos é o segundo colocado. Mas veja, o Araçatuba foi para 9, já era líder. E o São Carlos era o segundo colocado. Continua o Araçatuba agora com 9, líder. E o vice-líder tem 3, que é o São Carlos. Olha a diferença, né? Os mesmos 3 do Colorado Caeiras e do Mauaense, porque outro jogo também que me surpreendeu. O Mauaense tinha perdido as duas. E aí foi jogar com o Colorado em Caieiras e ganhou por 1-0 o gol do Vitor. E olha como ficou o grupo. Evidentemente, por isso que eu cravo que o Araçatuba vai se classificar, porque no mínimo o melhor terceiro colocado ele vai ser. Porque a gente terminou o turno, faltam 3 jogos, tem 9 pontos em disputa, ele já tem 9. E os outros têm 3. Então, se os 3 vencerem as 3, impossível, né? Os 3 vencerem as 3, eles iam a 12, o Araçatuba tem 9. Então, o Araçatuba tem 9, pelos critérios, São Carlense é o segundo com 3, o Colorado é o terceiro com 3 e o Mauaense é o quarto com 3. Então a briga também promete entre São Carlos, Colorado Caeiras e Mauaense. O Araçatuba, tranquilão, vai se classificar. Provavelmente na próxima rodada e a gente vem com todos os detalhes. E finalizando no grupo 6, a mesma coisa para a Inter de Bebedouro. 3 jogos. Meu amigo Roberval Davini, hein? Campanha brilhante do Roberval. Foi jogar em com Mantiqueira em Guaratinguetá. O Rodrigo, um dos artilheiros do campeonato com 7 gols, marcou de pênalti, 7 gols. Ele e o Gustavo França que não marcou do Araçatuba. São 7 gols. Mas aí a Inter virou tudo no segundo tempo. Com Vinícius fazendo 2 gols de cabeça, um aos 25, outro aos 34 do segundo tempo. E o Lorenzo, já aos 38, decretou a virada maravilhosa da Inter de Bebedouro. Paulista de Jundiaí e Ecos empataram 1-1. O Ecos numa lambança da zaga do Paulista fez 1-0. E aí o Vinícius Caveira só foi empatar de pênalti aos 54 do segundo tempo. Já na retinha final ali e tal, ele empatou. Bom, o Ecos somou seu primeiro pontinho, fez a melhor campanha na outra fase, lembra? Foi fazer seu primeiro pontinho empatando com o Paulista em Jundiaí, que é bom resultado. Mas, veja lá, Inter de Bebedouro 9, o Paulista com o empate foi a 4, é o segundo, o Mantiqueira com a derrota foi a 3, é o terceiro, e o Ecos é o quarto com 1 pontinho apenas. Mas a gente tem todo o retorno, mas eu diria que Araçatuba e Inter de Bebedouro vão se classificar, mesmo que sejam pelo melhor terceiro colocado. Para mim, eu cravo que os dois, ainda a matemática vai me desmentir, mas eu não trabalho com matemática, eu trabalho com futebol, com o que está acontecendo na competição. Inter de Bebedouro 9, Paulista 4, Mantiqueira 3 e Ecos 1. Vamos encerrar o nosso vídeo com os jogos da próxima rodada, né? A gente tem os jogos da próxima rodada, eu até tinha anotado aqui, ó, e aí a gente já vai desvendar. A próxima rodada nada mais é
do que você inverter essa rodada com outro mando de campo. Por exemplo, jogo sábado, 10 horas da manhã. O Mauaense, que ganhou do Colorado em Caieiras, agora recebe o Colorado em Mauá. Olha que jogão. O Mauaense com 3, o Colorado com 3. Se o Mauaense vencer, ele pode entrar na zona de classificação, porque o Colorado hoje está na zona de classificação com 3. Olha que interessante. O Colorado, Caieiras, se vencer, dependendo do resultado, ele pode ser até vice-líder. Ele vai se manter pelo menos na zona de classificação e vai abrir pontos do Mauaense. Jogão, hein? Sábado, dia 20, agora às 10 da manhã. Nesse grupo 5 ainda, já que a gente começou com esse grupo 5, vamos falar então do Araçatuba com São Carlos. Vamos jogar no domingo, 10 horas da manhã. Domingo, dia 21, 10 horas da manhã, agora em São Carlos, né? O Araçatuba 100% venceu em Araçatuba. Agora vai pegar o vice-líder São Carlos em São Carlos. São Carlos devolver, ele vai continuar em segundo, mas na zona de classificação. O Araçatuba, mesmo que se perder, vai continuar em primeiro, né? Não vai mudar muito, mas o São Carlos caminha para a classificação. O Araçatuba vencendo está classificado. Vencendo está classificado. Então esse grupo 5 está interessante. Vamos passar para o grupo 6, que tem o Inter de Bebedouro também, com 100% de aproveitamento. Sábado, 16 horas, vai jogar em Bebedouro agora. Ganhou do Mantiqueira em Guaratinguetá. Agora vai jogar em Bebedouro. Venceu, classificado. O Mantiqueira precisa vencer para entrar na zona de classificação. Hoje ele está fora. Hoje, com 3 pontos, ele não estaria classificado nem como o melhor terceiro colocado. Então é tudo ou nada por Mantiqueira e a classificação valendo. De mesmo que perca, o Inter de Bebedouro não perde a liderança e a primeira colocação nesse grupo. Olha que situação privilegiada. E o Ecos, com 1 ponto, vai enfrentar o Paulista, o vice-líder, com 4. Se ele vencer, ele corre o risco de perder. Se o Mantiqueira não vencer, ele vai virar o vice-líder. Ele pega o lugar do Paulista. Olha que coisa. E aí entra na zona de classificação, hoje é o Lanterna. E em contrapartida, se o Paulista vencer, ele dá uma caminhada muito forte, dependendo dos resultados, ele fica muito próximo da classificação, o Paulista, nessa rodada. E aí no grupo 4, onde tem Mauá 5, Flamengo 4, Tupã 4, Tanabi 3, a situação fica melhor ainda. Vamos lá. O Tupã, o terceiro com 4, mas na zona de classificação, joga em Tupã contra o Mauá, que é o líder. Olha que coisa. Se o Tupã vencer em casa, ele se transforma no líder, dependendo do resultado do Flamengo. Claro que tem 4 pontos também. Mas, de qualquer maneira, já está na zona de classificação. Hoje seria um dos melhores terceiros colocados. Mas se ele vence, no mínimo ele termina em segundo. Olha que situação privilegiada. E o Mauá, que é líder, se vence, dá um passo decisivo para sua classificação, abrindo 4 do terceiro colocado, que é o Tupã. Olha que coisa. E aí, no outro jogo do grupo, aí a gente vai ter o Flamengo, que perdeu em Tanabi, tentando ganhar do Tanabi em Guarulhos, também domingo, 10 horas da manhã, né? O Tupã joga sábado às 3 horas da tarde, o Flamengo domingo às 10 da manhã. Flamengo vencendo, se o Mauá não venceu, ele se torna líder de novo do grupo. Mas de qualquer maneira, vencendo, ele caminha muito forte para a classificação. O Tanabi, que hoje é o lanterna do grupo, se vencer, ele pode terminar na vice-liderança. Dependendo do resultado, até líder ele pode ser, né? Olha como esse grupo está empolgante. E claro, eu vou acompanhar toda essa situação e prometo, assim como eu estou fazendo hoje, domingo à tarde, né? Domingo, dia 14, no próximo domingo, eu venho já com a primeira rodada do retorno ou a quarta das 6 da segunda fase e muito provavelmente com alguns clubes classificados já para as quartas de final. Perfeito? É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!